Fala galera do Maciota Cine Clube, Beleza, estamos suave? aqui em campo para falar sobre Boleiros Era Uma Vez o Futebol. Essa para quem gosta de torcer pelo seu time, para quem gosta da mitologia do futebol, para quem realmente compactou com a paixão do país. Filme de Hugo Giorgetti, cineasta aqui de São Paulo, né? Sempre filmou por aqui. E esse um jeito filme bem italiano. é italiano. E o nome Boleiros é justamente porque vai se tratar de personagens que já foram, né, profissionais, árbitros, boleiros que jogam de fato. É assim, é o universo que o filme apresenta. É uma grande reflexão, é um olhar, é como se você estivesse olhando o futebol depois que você se aposentou. Porque é isso, o filme começa... Mesa de bar. Uma mesa de bar. A câmera faz um take mostrando vários quadros em preto e branco de jogadores no seu auge, que vão ser os protagonistas do filme. Eles estão fazendo uma reunião, provavelmente semanal aí, que eles botam o papo em dia. E aí, nesse vai e vem da conversa, bebe uma, fala a outra, zoa o cara, vão lembrando de várias anedotas do futebol que a gente acompanha como pequenas crônicas, pequenas histórias. Crônicas, né? Aliás, eu queria ressaltar que essas crônicas têm muito a ver O universo nosso aqui no Brasil, porque todo mundo joga bola, né? E depois a coisa unânime. Não passa só pelo profissional no caso do filme, né? Vai passar por vários tipos de jogadores, né? Jogadores profissionais, amadores, estudantes, jornalistas. Exato. Todo o universo ao redor da torcedores, né? Claro, essa camiseta, por exemplo, é do Código Verde, o time que eu jogo na Vaza. Minha chuteira tá aqui, né? Eu vou encher um time. Tá com uma presença forte aqui, a chuteira. Foi usada faz pouco tempo. Pós-jogo, né? Exato. Mas enfim. Mas, é legal que o filme vai passando por várias histórias, né? Que a história que inicia é muito legal porque se trata de um juiz. Exatamente, e é legal como o filme constrói isso, porque as histórias vão sendo puxadas a partir da mesa de bar. Então chega o Rogério Cardoso, que é o ator que faz o juiz ali daquela trupe, e aí o Rogério Cardoso vira e fala assim: ah, sabe quem tava lá? O Virgílio Pênalti. Virgílio Pênalti, por quê? Porque era um árbitro que roubava quando precisava. Exatamente. Ele roubava assim, né, pro bolso dele. Ele matava o outro adversário, tava nem... No caso ali daquela anedota, é um jogo em que o Juventus tá jogando com o time de interior, que é outra coisa interessante, que ninguém sabe o nome do No placar tá tipo visitante. Visitante e Juventus. Mas é justamente aquele clássico jogo em que o cara tá só cumprindo a tabela. Com certeza. Pro Juventus eles estão cumprindo tabela, é um time muito superior ao outro, mas aquele timezinho de interior, se ele perder, ele vai cair. Então é importante. A primeira jogada, o time do interior lança a bola, o atacante tá muito à frente da zaga, tá tipo na pequena área e a zaga tá quase no meio. E o bandeireiro levanta a porra da bandeira e o juiz fala, segue. Depois ele vai justificar com os outros jornalistas, fala, não, quem tem que apitar sou eu, a responsabilidade é minha. Mas ele já tá metendo a mão ali, né? Só que aí ele vai achar um pênalti. Vai achar o pênalti. Ele precisa dar o resultado pra esse time do interior. Exato. E aí nesse pênalti o cara vai chutar um camisa 8, chuta, erra a porra do pênalti. Ele já fala, não, vai voltar, você tava adiantado, o goleiro adiantou, só que aí no segundo, porra, errou de novo. Caralho, aí volta, e aí ele já vai bravo e já fala, mano, você sai, não vai bater mais não, é você que vai bater não, porra, é muito bom. E eu acho interessante essa coisa do filme, porque todas as histórias são muito ricas de detalhe, dessa coisa do cara dever pro agiota, e desse cara também que chuta o pênalti, que erra 3 vezes, você descobre um pouco dele, que ele é um cara super picareta, que falava que jogava bem, mas era um perna de pau, então você vê pelos detalhes que as histórias vão trazendo, que é uma galera que gosta muito do futebol e que traz essas coisas características do universo do jogo, né? E a gente vai cada vez mais explorando essa oralidade dos causos, né? Porque, mano, muita coisa do futebol a gente sabe, inclusive, por histórias. Exato. Né? Contos que as pessoas falaram. Tem essas histórias que, no caso do filme, eu acho legal também, que é interessante, que vai para outros universos. Como no caso, por exemplo, de uma história que vão falar de um menino. Exato. Né? O profissional, né? O rapaz que tá na mesa lá conversando e tal. Aposentado, a única coisa que sobrou pra ele é dar aula de futebol. Ele dá aula de futebol pra criançada playboy. Pra criançada rica ali da zona sul de São Paulo. Mas aí aparece um moleque muito diferente. Né? E o contraste é muito bom, porque a história começa com uma mãe com o menininho falando assim, ai, será que a gente podia mudar o horário do time, porque o meu filho ele tem terapia essa hora. Não fica tão preso. E o cara com o saco desse tamanho, assim, falando, caralho, o que eu tô fazendo? E aí entra esse moleque, mano, flagelado aí, todo fudido, com
ferida na cabeça, toquinho, cara. Só que o moleque joga pra porra, mano, domina, chuta. Ele sobra no meio daquela molecada, tá ligado? Só que ele várias vezes dá um sumiço, tipo, não aparece. E aí o treinador, porra, num gesto ali de, pô, vou ajudar esse moleque, dá uma camisa de São Paulo que ele jogou. Porque ele fala assim, você tem futebol pra jogar em qualquer time grande. Qualquer time, caralho. E é uma coisa interessante isso. Assim, ele é um talento atávico, uma coisa assim que ele nasceu com aquilo, mas ele não tem cabeça. Ele briga com a molecada, ameaça que vai cortar a cabeça do menino. Nossa, mano, ele chega pro moleque, dá um apavoro. Fala, não, eu vou cortar a sua cabeça, mano. Vou desfilar com ela aqui, vou jogar com ela no campo, seu arrombado, filho da... Mano, ele manda uma dessa, o moleque assim, tipo, ai meu Deus, o treinador não fez nada, eu só encostei nele, não foi nada. Porra, é do caralho. o Barney Flintstone. Não, tipo, caralho. Eu falei, mano, o moleque apavorou geral, tá ligado? Só que aí o professor vai, assim, querer ir atrás dele. Ele quer tentar trazer alguma estrutura pra esse menino. Você vê que no Boleiros, você vai entendendo as questões sociais do país. E a grande questão é esse subdesenvolvimento. Não, eu acho louco, porque ele vai adentrando, né, o universo do menino, que é uma periferia bem pesada, assim, tipo uma favela e pá. Ele tá entrando com o carro e o filme assume o ponto de vista dele, assim. De um estrangeiro na estrangeiro, até uma hora que os caras enquadram ele. Aí os caras chegam nele e falam a parte, tipo, mano, o que você tá fazendo aqui? Tá ligado? Joga a chave dele no carro. Esse filme, ele tem um roteiro muito sólido. Ele tem detalhes, tem cenas interessantes, mas às vezes na execução das cenas, e principalmente na direção dos atores, tem uma questão que a gente pode discutir, que é todo o registro do filme, ele é um pouco caricato. E eu acho que faz parte, porque você não tá lidando com a realidade, você tá lidando com a história em cima da realidade. Não, e porque o ambiente do futebol também é um ambiente super... não vou dizer nem caricato, mas performático. E a parte disso, muita caricatura se faz. Então, assim, é um lugar de caricatura e performance muito grande que o filme assume. Assume até na atuação. Assume, é toda hora. Assim, É aquela história de que, assim, a atuação para cinema, geralmente você coloca que tem que ser num registro minimalista. Por quê? Porque a câmera tá mais próxima, não sei o quê. Que é diferente do teatro. No teatro, você tá distante do público. O público não tá vendo você em plano detalhe. Então, a ideia é que você seja mais assim. Só que no futebol é a mesma coisa. A estrutura geográfica é parecida com o teatro. Então, realmente, é mais pra fora. E o filme trazer isso é interessante, eu concordo com você. Tanto que quando você vê ao vivo, se você cai no gol sul lá, você se fode. Exato. Você ficar vendo atrás do gol lá, se o time ataca do outro lado, você, fudeu o jogo. Exatamente. Mas mesmo considerando que esse registro ele é válido, eu acho que o filme é inconstante. E nessa hora, o que faltou foi um apavoro melhor, né? Porque os caras da periferia chegam e só jogam a chavinha do cara fora. Porra, dá um tapa na cara, entendeu? Um tapa na cabeça. É que eu acho que assim, tem uma visão de interpretação também. O cara tem que usar um óculos, tem que ser assim, tem que ser uma caracterização meio... meio fake, assim. Mas que eu acho que na época tava muito em voga. Tanto que esse menino, ele é o Pichote, ele é igualzinho. Ele é projetado dentro desse campo de representação. Uma paródia do Pichote. Quase uma paródia. E, inclusive, depois o moleque tá na quadra e aí vai, tipo, um carro atrás dele. A história acaba assim, tipo, o menino vai jogar, só que aí passa uma veraneio. Passa a veraneio buzinando, o menino vê e sai correndo. E aí volta pra mesa de bar e o cara fala, e eu nunca mais vi o menino. Puta história triste. Puta história triste do caralho. Aí é o Flávio Migliaccio expressando. E tem um lugar metalinguístico interessante, que nessa hora que ele fala, porra, a gente tá aqui querendo falar de coisa alegre, você traz essa, não tem nem final essa história. Aí ele, você quer ter final, vai ver novela. Ver novela. E engraçado que o filme é novelístico, né? Ele tem um registro de novela, só que a questão é que na caracterização ele foge. do maniqueísmo. Todos os personagens tem contradição, tem área cinza. Isso é interessante, por exemplo, quando você pega a história do Azul. O Azul é um jogador da contemporânea ali do filme, ou seja, do final dos anos 90, que tá sendo aquele craque clássico, visado pelo exterior. Já começa o bicho, mano, sendo recebido por repórter, o caralho arrasou, fez um puta golaço.
Nossa, azul, 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 É, azul. ele chega, sai do campo, não consegue nem respirar direito, já tem que fazer coletiva de imprensa e todo mundo falando, pô, Azul, não sei o que, papá, ele não, pô, toquei lá. E é sempre aqueles papos de beirada de campo, é só encheção de linguiça. O cara não consegue nem raciocinar. Não consegue raciocinar. E o filme faz questão de mostrar, não só no Azul, né, em vários outros personagens, é que ele sai, tem uma mina com um filho esperando ele. Exato. Ele já tá uns 3 meses devendo uma pensão ali, ele fica meio assim, e aí ele pega, corre pro carro, tá ligado? Tipo, Pede pro amigo despistar. acabou. ela. E manda uma música, porque ele tem direito a fazer a música, por causa do golaço que ele fez até Já hoje. vai pra rádio pra dar entrevista. Qual música você quer? E ele pede, dedica a essa mulher, corta, a mulher tá sozinha no ponto de ônibus com a criança. Exato. Ele acha que resolver a questão com essa mulher, com quem ela teve uma filha, que ele não quer nem aparecer pra ela, é dedicar uma música. E aí ele fica ouvindo a música no carrão dele e a mulher tá no ponto de ônibus, inclusive muito bem interpretada pela Denise Fraga. E aí você vai entendendo que, embora ele seja o herói dessa história, ele é um cara muito falho, muito cheio de problemas e que tem falhas de caráter. Exato, como era o juiz. O juiz, então, meu Deus do céu. Exato, todos os personagens têm falha de caráter. Sim, Em um sentido ou outro, assim. Sim. Eu acho que é isso que é interessante que o filme vai explorando. E na história do Azul, acho que eles fazem um panorama muito interessante dessa época em que o cara tá despontando e que ele é o centro das atenções e que parece que todo mundo quer tirar uma casquinha dele. Ele tem uma amante, ele sai, já vai dedicar música na rádio, aí ele vai pra uma mesa redonda, que os caras não deixam ele falar. Ele tem uma pressão o tempo inteiro. Tem uma É o pressão tempo inteiro passando por pressão. Exato. Até que culmina... Numa reunião italiana, um restaurante japonês. Que é ótimo, essa contradição também, né? Que eles querem vender pro cara da Itália, mas aí que tá a paixão pelo futebol que tem no roteiro, que tem no filme, né? A mandinga tá presente mesmo ali. Claro. Porra, não dá pra jogar futebol. Todo mundo tem alguma coisinha que quando vai Exato. entrar, eu gosto do meio assim, meio assado. Não, tem que ter um short assim, tem que entrar assado. com o pé direito. Porque o futebol, ele é um esporte que óbvio que dá pra você ter alguma ideia, né? Dependendo da força do time, mas tudo pode acontecer. Às vezes um jogo que, teoricamente, o outro time é melhor, ele acaba se complicando, toma um gol, nada a ver, né? Os times acham um gol e você vai ter que lidar com a pressão do que é fazer um gol. Ele é muito imprevisível. Muito imprevisível. Então isso é muito E difícil. eu acho que o filme também é legal porque ele vai lançando essas histórias também sem nenhum tipo de previsibilidade. Elas são muito naturais, como uma conversa que acontece ali na mesa. E que não necessariamente chega em alguma conclusão. Não chega a alguma conclusão porque é uma passagem. E aí o cara tá no restaurante japonês, porque é a mandinga, embora os caras que queiram comprar o cara sejam italianos, leva pro japonês, tem toda essa brincadeira, e dá certo porque vendeu na mesa que o agente dele vendeu outros Então, e aí jogadores. o Azul sai, cara, no carro, assim, ouvindo aquele disco italiano e Já tal. para se familiarizar. Ganhou ali e tal. Tá no Ele- auge. Tá no auge, porra do caralho. Aí vem uma blitz, assim, uma veraneio, rota, joga a porra da lanterna na cara dele, tira ele do carro, mano. Tipo, dá um baculejo. O pessoal do Mato Grosso fala baculejo, né? Mas dá uma geral, porra, assim, tipo, joga de cima a baixo. Aí a hora que Enquadramento fudido. percebe o que é o Azul, fala, porra, é o Azul. O É. cara, porra, Azul, foi mal, que golaço, hein, mano, valeu. Aí ele caralho. deixa de ser um homem preto brasileiro pra ser o Azul. O jogador. Azul, quer dizer, se não fosse o Exato. Azul, ia ser quem? É. E toda a história, ela é puxada na mesa de bar justamente pelos dois jogadores veteranos ali que são negros e que estão refletindo sobre isso, que, talvez seja melhor o cara sair, porque no Brasil o racismo é foda. E aí mesmo quando essa história conclui com esse enquadro do Azul, os caras refletem na mesa, mas será que na Itália vai ser diferente? Ele não vai, tanto que, mano, vamos ser sinceros, a Itália tem preconceito pra caralho, é racista pra caralho, em vários sentidos. O Vini Júnior, jogando na Espanha, sofreu isso muitas vezes, né? Tem uma discussão do filme muito interessante que é assim, os jogadores, todos, eles têm uma trajetória dentro do esporte que às vezes é muito ingrata. Inclusive, os próprios caras, um virou vendedor de persiana, o outro virou professor de escolinha de futebol. E aí você vai para a história de um cara que foi auge da seleção brasileira, que era o Paulinho Majestade, e que aí se vê numa situação em que ele começa a ter que vender troféu e medalha para poder se sustentar. E aí esse jornalista vai atrás, né, para procurar saber, acha um contato, mas esse contato que é um cara que trabalha no estacionamento, também foi jogador, ele vai colocando várias questões, porque o Paulinho não se sente muito à vontade para ter uma entrevista. Exato. Até que
vem um sinal assim que é, mano, eu preciso de De 400, mano. Aí eles decidem levar o jornalista pra ver o Paulinho, né? De longe, assim. Exato. Então eles colam nessa quebrada, né? Nessa periferia de São Paulo e veem que o Paulinho tá ali, assim, com uma roupa meio estrupiada, tá no meio da rua, numa... Barbão. E você vê que ele tá, assim, realmente em uma situação... Ele tá depenado, entendeu? O momento dele já tinha passado e aí ele é esquecido, que é outra questão muito forte do nosso país. O menino sai da pobreza, vira o auge e a alma do país por um tempo, numa riqueza extraordinária. Aí ele passa desse momento em que o próprio corpo dele pode entregar e ele volta pro esquecimento. Ele vai pro esse restaurante. Ele vai na beca, vai com terno, Porra, vai não sei lindão, o lindão. que o jornalista falou, o que aconteceu? E aí ele vai entendendo que o Paulinho tá realmente querendo ter uma última noite de majestade. Com certeza, assim. Ele decide nem perguntar mais nada. O jornalista fala... O pianista "Deixa ele toca viver." pra ele, climinha da hora. E aí o Paulo Majestade paga a conta com esses R$ 400 que ele tinha pedido. Paga a conta, paga champanhe pro pianista, dá o dinheirinho pro chofer. Então ele faz o que ele fazia na época do auge. Exato, ele retoma aquele momento. E no final ele fala, Paulinho, Jornalista, né? Tenho uma última pergunta pra você. Alguém respondeu o anúncio dos troféus, da medalha? Ninguém quis comprar a porra do troféu, caralho. Porra! É mais uma história Caralho, melancólica. quer dizer, aí. ninguém tá nem aí. Exato. O Estado não tá vendo isso aí não, cara. Pô, o cara tá vendendo os troféus, caralho. Não vamos dar uma assistência. Daqui a pouco ele pra tá essa diluindo merda. essa porra e vende com barra de ouro. Vai. Bom, aí a conversa vai, a conversa vem. Eles estão justamente falando de mandingas do futebol e eles lembram a história do Pai Vavá, Pai Vavá. que é justamente a história de um jogo da época do Corinthians, que tinha o Caco, um cara que tava bichado e que não tava jogando. De joelho zoado. E assim, ele tem uns amigos de infância que devem ser quase irmãos, assim. E que torce pro Corinthians, queriam ver ele brilhando com o Um time. fiel, e eles acompanham o desenvolvimento do Caco e ficam puto. Porra, invade até o lugar ali dos médicos e tal. O médico, não, beleza. Não, o que tá acontecendo? Porque o médico vem com um vocabulário todo especializado. Ligamento cruzado, cara. E aí o que acontece é que, tipo, eles desistem da medicina. E aí eles vão visitar o Baco. O Pai Vavá, que é um macumbeiro, um cara da Umbanda ali, de uma religião sincrética. Ele sobe o morro, né, o Caco, vai pro Pai Vavá, faz lá toda uma mandinga, fala pra ele beijar a trave. Fato é que as pessoas recorrem para métodos alternativos. Sim, E essa claro. história comprova isso muito bem. O cara vai lá e brilha e mostra que a fé, mais uma vez, se sobrepôs às instituições. Esse Bratago pro Corinthians precisa de muita fé, vamos ser sinceros. Eu acho interessante aquela história. Que é sobre uma concentração entre um jogo entre Palmeiras e Corinthians. E aí você vê do ponto de vista, inclusive, de um dos caras que estão na mesa, que é o Mamamá. Ele é o cara mais novo, recifense, e que estava chegando em São Paulo, assim, tinha acabado de se destacar lá no Norte e estava chegando com uma promessa do time ali para jogar já num clássico Palmeiras e Corinthians. Eles estão comendo e o treinador, né, representado pelo Lima Duarte. Que quando entra em cena, o filme brilha. Critico um pouco aí a inconstância das atuações, mas aí é interessante de você ver quando você pega um ator de qualidade. Casca grossa. O cara faz o filme, assim, pulsar. E o Lima Duarte é um desses tesouros que a gente tem, e ele chega como esse técnico parrudo, meio ditadorzão, com palitinho na boca, que fala assim, vamos comer aí só o que precisa, daqui a pouco é cama, porque amanhã é clássico, não sei o quê. Se no futebol você tem essa questão de ter, às vezes, uma performance muito de envergadura. Entendi. No futebol você tem, às vezes, um protagonismo, destaque, né? Muito bom. E às vezes o ator, ele precisa ser isso. Eu acho, feliz essas escolhas do Giorgetti, que é o diretor do filme, porque às vezes você precisa ter um cara que sozinho ele segura uma cena. E tem a ginga. Exato, e ele acerta muito nessas escolhas. Esse jogador, ele se depara com uma menina linda, assim, que é tipo a Marisa Hort, né? Marisa Hort que tá dando um puta mole pra ele. E o treinador também olha e fala, caralho, fudeu, esse bundão Ele fala vai assim, atrapalhar. Véspera de um clássico me aparece um rabo desse aí. É uma mulher exuberante, né? Exato. Esse cara quer ficar com essa mulher e aí o treinador tem que ser um empata foda. Exato.
E o Mamá é que se fode também. Porque ele tá dividindo o vestiário com o jogador. Que é o e jogador mais novato. E o jogador fala assim, ó, você vai fazer o que eu vou mandar, Sim. você vai sair do quarto a hora que eu pedir pra você, porque eu tô por cima da carne seca e se você quiser que eu te ajude agora que você chegou aqui, é melhor você me ajudar. Tá vendo? Então Muda o mundo. é um jogo de poder, é um jogo de um monte de coisa que esse cara que tá chegando fresco ali, que tá chegando assim, verde, né? Justamente pro Palmeiras, né? Olha a contradição, olha o trocadilho. Ué, eu adoro verde. Aí ele chega e ele tem que lidar com essas merdas, entendeu? Tem uma cena boa já nesse começo, que é quando o jogador tá... Eles estão subindo o elevador, aí esse jogador experiente fala pro Mamá, esse cara aí, ó, que era o ascensorista do elevador, ele veio da tua terra também, e veio com uma bola melhor que a tua, mas agora tá ruim, né? E aí bate assim no ombro do cara. E, cara, esse ator também é outro que merece um destaque, porque ele tem 2 cenas no filme, e ele rouba a cena... sem falar muita coisa, porque ele tem uma presença e retoma um dos vários temas do filme, que é essa questão de um orgulho masculino ali, de quando o seu auge passa, sabe? Porque vai passar. Porque é inevitável, inevitável. A gente envelhece e pro atleta o envelhecimento é muito cruel, porque você perde aquilo que te fez se destacar na vida. E no caso do Brasil ainda, as trajetórias são muito cruéis, porque é isso, você... às vezes pode terminar uma carreira que foi, assim, estelar, que foi uma coisa, às vezes, internacional, e você volta para ser ascensorista de elevador, entendeu? Então é muito foda como esse cara consegue traduzir tudo isso, esse peso, em 2 cenas. Porque o Mamá, ele veio de Recife, mas ele é chamado de baiano. Exato, que é outro preconceito ali que permeia Que viagem da porra, mano. Sabe que meu pai, quando ele veio dar aula em São Paulo, meu pai é baiano, a aluna levantou e falou, eu não vou ter aula com baiano. Você tá brincando? Falou isso. Então era algo assim, principalmente ali nos anos 90, 80... Era muito preconceito. Era muito preconceito. E o Mamá ganha um conselho justamente desse cara que tá no elevador, que é o Valdinho do Náutico. Cuidado com esse cara. Cuidado com todo mundo nessa cidade. Porque o cara São Paulo manda... não dá pra confiar em ninguém. O jogador manda ele embora, consegue dar um chapéu no Lima Duarte, não sei o quê. A Marisa Hort chega, eles ficam transando. Ele transa a noite toda. E o Mamá vai ficar no terraço, passando frio. Ele dá a letra, assim. É um ambiente inóspito para nós. Exato. Então, é muito foda como essas historinhas do Boleiros dão aquela torcida da faca, sabe? Que é a questão da realidade mesmo ali, da realidade do cara que vem de Da nossa realidade. Da nossa realidade. O cara pernambucano tomando no cu porque os paulistas são tudo filha da puta, entendeu? Muitas vezes, não são todos. Mas assim, pra um cara que tá iniciante, eles vão subir em cima dele ali, entendeu? Vão montar em cima. E aí ele, inclusive, perde a performance dele porque ele fica gripado no dia seguinte. Ele não pode jogar e o treinador não pode estar na beira do campo. O cara fode, tipo, só o treinador. Só pra uma foda. E o cara que veio pra, tipo, estrear, tá ligado? O Boleiros é legal porque ele tem essa relação que é melancólica, às vezes, com o futebol, mas eles sempre levam um pouco na brincadeira. Nessa hora, a conclusão dessa história é muito foda. Os caras, o cara se fudeu chegando pra São Paulo, os caras são preconceituosos, mas eles voltam pra mesa de bar e tá todo mundo rindo. É foda mesmo, porque é o que nos resta, né? E porque, mano, nesse país, né, principalmente pro futebol, a risada é o autor de muita coisa. O futebol tem vídeos engraçados. A narração hoje Tá sendo rediscutida porque ninguém aguenta mais um monte de W, Spore. O mérito do Hugo Giorgetti é que ele sabe, ele fez o casting perfeito. O Flávio Migliaccio... Que é o cara que faz essa cena final, ele esse ator que tá fazendo esse cara... Você conhece ele se matou na pandemia. Ele se matou durante a pandemia. Ele é um cara que ele tem uma aura de melancolia. E ele, se colocar ele pra dar essa letra final, assim, eles estão nessa noite de memórias, que é uma coisa que eles usam, que eles fazem até pra, manter vivo um monte de coisa que eles viveram. Mas aí ele fotos no bares. Exato. Ele tem a foto dele lá com 20 anos, 18 anos. Tipo, no auge dele. E aí, só que ele entra em conflito com isso porque ele fala assim, eu olho pra essa foto e eu não me reconheço. Eu não me reconheço. Assim faz mesmo, assim, né? Ele tira a foto do quadro, o quadro da parede. Eu não me reconheço. Enfim, mas ele faz isso e depois ele não se reconhece. A galera ainda na resenha... tentando, calma, vamos nessa, vamos continuar. Tá suave. Só que aí ele levanta e ele fala, olha isso, ele tira a calça e fala, isso aqui é perna de jogador.
Pô, Aí tá- o caldo entorna, né? Porque os caras falam... E tá só um fiapo mesmo, assim, porque ele exato. já tá com quase, sei lá quantos anos ali. Mas a perna realmente tá um flagelo, ele tá o... Tá. a zona magra ali, mas assim, aquilo é também a perna do jogador. E é muito ingrato com o jogador, porque o corpo é o instrumento de trabalho dele. E tem muito jogador, isso o Ronaldo Fenômeno falando, que depois de 5 anos quebra, acaba com a vida. Porque não conseguiu administrar, porque Porra. tá vivendo um modo de vida que não pode viver mais. Imagina você ter um padrão, eu gasto 500, mas o padrão de vida, mano, só eleva, tá ligado? Não tem como, porque, tipo, manter é caro. Cara, mas aí é isso, o filme termina com essa cena, porque os caras vão ter que mandar, é aquela hora que você fala assim, bebeu demais, Sim, vamos ter que levar pra casa. sim. E ele termina um pouco nessa melancolia, que é a melancolia típica de um dia, de uma noitada em que você rememora a vida que já passou. Já Porque passou. Vai agora ser história, vai ser esses quadros na parede, vai ser essa coisa que a gente vai lembrar, mas que a gente já não é mais, que a gente já não vive mais. Não, e sai todo mundo frustrado. O gordinho tá na mesa assim, ele fala, mano, o seguinte, joguei 20 anos, sou treinador há 25. E toda vez que eu tô no banco, é lá dentro que eu queria estar. Tá ligado? Tipo, mano, jogando. Porque de fato, cara, se você não jogou futebol alguma vez na sua vida, vá. Nem que seja uma pelada de nada, assim, mas vá, porque você vai ter uma experiência transcendental. um exercício com o seu corpo ali, cara, eu sou muito a favor. Aí eu acho que o filme, ele consegue traduzir essa paixão com todas as suas contradições, com todas as questões que permeiam o Brasil, que é subdesenvolvimento, preconceito, racismo, Sim. rixas, corrupção. Então, tudo isso permeia o futebol porque é típico do nosso país. E aí ele usa o futebol para discutir um monte de coisa interessante que é pertinente até hoje. Completamente contemporâneo. Completamente contemporâneo. Por quê? Porque ele não fecha os olhos para o que nós somos. Exato. Eu acho isso, assim, fantástico nesse filme. E é uma coisa rara. É uma coisa rara porque a gente quer escamotear. Exato. A gente quer ir atrás daqui da coisinha, e tudo bem que às vezes não precisa escamotear para ir atrás da coisinha. Precisa. Precisa escamotear um monte de coisa, mas assim... ninguém acredita também numa interpretação e no mundo que, assim, não tem nada de verdade. Tem alguma lógica. Tem alguma lógica que é a verdade do filme. E a verdade do Boleiros não é diferente da nossa. Ele consegue trazer uma verdade muito próxima dessa alma brasileira, assim. Da vida de muita gente, Da por vida exemplo, que cotidiana, jogou bola quando era exato. novo, entendeu? Que foi torcedor fanático. Uma última coisa que eu queria destacar Vamos lá. do filme. Eu queria destacar, mais uma vez, a atuação de um dos caras ali, que é uma peça-chave, que é o Rogério Cardoso. Ele é um cara que, toda vez que corta pra ele não precisa nem de imagem de apoio, tá ligado? Não, ele tem ele não uma tem- pantomima, Nossa, ele faz a gente ver uma cena com os gestos. Porque o filme tem, no início, ele insiste um período nessa construção desses personagens. Essa mesa que é o essa mesa centro que é da o narrativa. centro narrativo. Ele fica um tempo lá, depois vai chegando mais pessoas, aí ele vai abrindo para um universo de memória, de crônica, e aí eu acho que esse cara, todo o comentário dele, você fica com ele, você não vai para fora para uma história nova, você fica com ele contando tudo. Eu acho que esse filme também nos provoca para a força que existe quando você vai construir um diálogo. Isso é muito coisa de filme americano, mas eu acho que tem um charme legal pra gente utilizar nos espaços que a gente vai. Porque a gente vai, às vezes, em espaço escuro, ou um boteco, ou sei lá, uma festinha, ou um estádio. São esses lugares que, porra, muita coisa acontece. Que você constrói o sentido do que você Exato, vive. cara, no ambiente de trabalho, você tá lá Exato. trabalhando, aí tem fofoca, as pessoas são Exato. fofoqueiras. Não Na tenta nossa- americanizar, você não é o Tenta Estado, americanizar, não justamente. tem. E preserva essa coisa tão bonita que é o nosso jeito de falar e nosso jeito de ver as coisas. De ver as coisas, Que cara. é o jeito boleiro, naquele caso, Boleiro, dos caras cervejinha na mesa, os caras ali. cigarrinho. Então, assim, isso é muito bom do Boleiros. Eu acho que ele tem uma personalidade forte. Acho que ele Muito acerta forte, na muito representação forte. da oralidade da É cômico do futebol. pra caralho, você vai dar risada. É um filme feito com paixão. Eu acho.
E eu acho que esse é o grande mérito dele, que Sim. com certeza se sobrepõe a qualquer defeito que ele tenha, que eu acho que tem também. Com mas que eu certeza, acho como que, qualquer ser humano. justifica toda a empreitada do filme. Assistam esse filme, que ele tá disponível no YouTube. Tá inclusive. disponível no YouTube. A gente assistiu por lá. É uma pena que não seja a melhor das qualidades. Com certeza. Então fica aí também um toque pro governo federal que tá prometendo um streaming gratuito de cinema brasileiro. Porra, recupera a esse gente filme. precisa Exibindo assistir coisas quando abrir, nossas. abre o Pacaembu com a porra desse filme. Pipoca, Exato. de evento, de graça. Tem que estar disponível, entendeu? Caralho. Vamos Então lembrar. curta o Maciota, cara. Exato. Compartilhe o Maciota. Toda semana estamos falando alguma coisa aqui Porra, interessante. a gente tá se esgolando Comenta. aqui, E chega aí, aí, né? já assistiu? Comenta aí se você gostou. Se você não assistiu, assiste e comenta também. Ou se não assistiu, comenta de qualquer maneira. Curte essa merda, compartilha por aí. Toda semana a gente tá com um filme, série, reality show novo aí que a gente vai Tudo comentar. isso. E, porra, obrigado aí pela sua visualização. Se você chegou até aqui. Se você chegou até aqui. Mas Se valeu não mesmo chegou, assim. você não precisa falar Se com não ele. chegou, não precisa falar com você, mas obrigado mesmo assim. Exatamente. Agora aparece um comercial. Fim de jogo no Pacaembu. Fim de jogo no